tema desta entrevista é energia limpa utilizando-se da força nuclear. Como estão os estudos e como o Brasil se insere neles? Para conversar conosco está presente José Eduardo Martinho Hornos. Ele que é professor universitário e coordena o Centro de Proteção Ambiental para uso da energia nuclear em São Paulo. Este é o Instituto da USP São Carlos. É um prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Ok. Professor, primeiro vamos falar um pouquinho do uso estratégico da energia nuclear no mundo, comparando com o Brasil. Nós temos o anúncio do Japão que em 2040 já vai encerrar, não sei se plenamente, o senhor nos esclarece, mas encerrar o uso da energia de fonte nuclear. A Alemanha também tem um prazo aí até 2022 também parar e gradativamente encerrando este uso. Como que está a situação aqui no Brasil? Parece que nós estamos pensando em investir em energia nuclear. Conte para nós aí este panorama, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu preciso lhe esclarecer de um ponto. A energia está no núcleo. Nesse universo, a energia está inevitavelmente. 14 milhões de vezes mais energia no núcleo do que na estrutura química, a estrutura atômica. Então, queiramos ou não queiramos, a energia que vai ser usada pelos nossos descendentes é de fonte nuclear, a energia do Sol é de fonte nuclear, a energia que esquenta a Terra é de fonte nuclear. Então, ao invés de vilanizar, exatamente, e transformar a discussão numa discussão futebolística, nós temos que preparar a nossa sociedade para o uso da energia nuclear. Bem, tanto a fusão ocorre. A fusão, quando dois núcleos, por exemplo, um de deutério e trítio, se fundem, se tornando um só, e liberam uma quantidade absurda de energia. E a fissão é exatamente o contrário. É quando um núcleo, como o urânio-235, se rompe e em duas partes e libera uma quantidade imensa de energia. A fusão é a reação que se dá no interior do Sol. Há temperaturas altíssimas que já foram conseguidas pelo homem, há pressões altíssimas que já foram conseguidas pelo homem. Artificialmente numa usina. Artificialmente num laboratório de fissão. Usina não, ela está em fase de pesquisas. Usina, usando fusão, há uma promessa norte-americana de colocar em funcionamento em 1932. O protótipo comercial. Mas isso pode atrasar 30 anos ou 20 anos, que para o planejamento energético. Desculpa, qual o ano da promessa? 2032. 2032, então para o futuro. Então o que nós temos é fissão. Nós temos a fissão. Tanto a fusão como a fissão não ocorrem espontaneamente na natureza. Você necessita, para fazer a fissão, você necessita os minerais de urânio, fazer a centrifugação e eliminar, pegar uma pequena componente desse urânio, Sol 235, com um cuidado enorme. Você precisa levar para um reator imenso e precisa colocá-lo para funcionar. Nisso reside a limpeza e a segurança da própria energia de fissão. Por que ela é segura? É segura porque você não consegue fazer a ignição de uma usina de fissão, de uma usina nuclear. Se você for a Angra dos Reis, jogar uma bomba atômica em Angra dos Reis, o que vai acontecer é que você vai ter um monte de escombros, porque... Vai explodir, como é o senso comum. Não, o combustível vai enfraquecer. O combustível para os reatores é totalmente diferente do combustível militar. O combustível militar é 98% de pureza. Se você entra numa unidade militar com combustível de reator a 3%, o responsável
pela unidade militar, ele manda embora. Então, essa que é a questão. Ela é segura, ela não emite CO2, não emite poluentes, mas tem os rejeitos, o combustível nuclear usado, que é um material radioativo que é perigoso, ele não pode ser deixado na presença de humanos, na presença de pessoas. Ele tem que ser isolado. Ele tem que ser isolado. E onde era armazenado? Hã? Após isolado, como se armazena? Os franceses já desenvolveram um mecanismo de reutilização do combustível nuclear usado, queimando o urânio que ainda resta e o plutônio que ainda resta. E os americanos estão pensando em reatores que também eliminam os actinídeos e outros núcleos. Já podemos dizer que a fissão, então, ela é renovável ou ainda não? É renovável Por conta dessa reutilização do dejeto nuclear, se ele pode ser utilizado de novo, ele é uma fonte renovável. Não, ela é renovável. Você tem uma quantidade imensa de urânio na Terra, você vai utilizando esse urânio, recicla, utiliza. Quando você recicla, você obtém um combustível usado que é muito de volume pequeno, extremamente pequeno e pouco danoso. Porque os elementos nucleares que são perigosos já foram queimados, digamos assim, eliminados no processo de fissão. E esse é um movimento que a Westinghouse, que a Areva, que a Rosatom russa, que a empresa coreana, esse é um movimento que essas empresas estão fazendo, estão investindo bilhões em fazer a fissão cada vez mais limpa e com um número de rejeitos de material radioativo cada vez menor. Essa é um uso da energia nuclear. A fusão foi conseguida agora, nos últimos anos. Ela foi proposta logo depois da Segunda Guerra Mundial pelos russos, uma máquina chamada Tokamak. E depois, durante décadas de investigação, não foi possível se controlar a fusão nuclear por causa de não ter um recipiente para colocar o plasma em temperaturas absurdas, temperaturas típicas do Sol. Recentemente, se começou uma investigação, basicamente no Lawrence Lab, que era um laboratório. É um laboratório que tem lá suas tarefas militares, mas tem suas tarefas civis, na Califórnia, do sistema californiano. E eles então tiveram a seguinte ideia, de ao invés de fazer a fusão numa região grande, fazer a fusão por um átimo de tempo, geograficamente num ponto, e a ignição através de lasers de potência, 196 feixes de laser que são colimados sobre o material que vai participar da fusão, o deutério trítium, por exemplo. E esse caminho é um caminho extremamente promissor, por isso que eles estão dizendo que vão fazer em 1932. Primeiro que do ponto de vista histórico, o que houve? Houve duas tecnologias que foram colocadas juntas, os lasers de potência e as tecnologias usuais de fusão. Então, essa é uma febre, é a competição que tem, quer dizer, é uma área em que ninguém dá informação para ninguém. O assunto aí é estratégico, né? Só para a gente fechar este assunto do primeiro bloco, para ir para o segundo, o seguinte, então, por conta da realidade hoje, a fissão, que é o que nós conseguimos produzir, a energia nuclear via fissão, ela pode ser considerada uma energia limpa, correto? Correto. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos avançar o que muda com a fusão quando ela se tornar possível aí em 2032. Mas, já que 2032 está um pouquinho para frente, vamos falar também do presente, em como a energia nuclear limpa pode aí não mais ser uma mera aí coadjuvante na nossa matriz energética, professor, mas que ela possa aí ajudar cada vez mais as nossas hidrelétricas. O Jornal do Engenheiro volta daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui no Jornal do Engenheiro falando sobre energia nuclear.
Será que a matriz energética brasileira, que é praticamente inteira aí, hidrelétrica e que tem o apoio de outros tipos de energia, pode abrir espaço aí para que a energia nuclear possa ser uma realidade mais intensa, né, mais usual? Quem vai nos responder esta pergunta, José Eduardo Martinho Hornos, que é professor lá da USP de São Carlos e nesta instituição coordena o Centro de Proteção Ambiental para Uso da Energia Nuclear em São Paulo. Professor, o que falta para a energia nuclear aqui no Brasil ganhar espaço? Bom, em primeiro lugar, nós temos que ver o nosso parque energético. O nosso parque energético tem aproximadamente 100 gigawatts, somente uma unidade de potência, enquanto que o parque energético norte-americano tem 7 vezes o volume do nosso. Então, vamos dizer que nós queiramos ter uma produção econômica e uma produção de energia elétrica metade da americana. Duplicar o nosso parque de 100 gigawatts para 200 gigawatts. As usinas termoelétricas são pequenas e é um crime contra a natureza você queimar ou bagaço de cana, ou o que seja, para gerar eletricidade, porque você está danificando a sua terra. E o urânio não, o urânio só serve para isso, só serve para dar energia. Então, o que acontece? Se você quiser duplicar a nossa matriz energética, você precisa outra Itaipu, outra Paulo Afonso, outro Pungá, outra Angra 1, outra Angra 2. Não há maneira de se ter esse tipo de expansão, por isso que os chineses estão fazendo 50, baseado em nenhum outro tipo de energia. Então, não é uma decisão que nós podemos optar. A opção é, ou nós usamos a energia nuclear, inicialmente de fissão e depois de fusão, para duplicar a potência, a capacidade do nosso parque de energia, ou nós temos que voltar para a floresta, não tem outra maneira. E o Brasil já optou, já é consenso que tem que apostar então na energia nuclear? Olha, eu acho que não há ainda um consenso, há um consenso entre as pessoas da área, entre físicos, engenheiros, entre essas pessoas há esse consenso, em setores do governo, mas muitas vezes a imprensa é contra, o Greenpeace é contra, porque também é natural que o Greenpeace, é natural que as outras nações sejam contra a expansão do nosso parque de energia. Professor, então a concorrência que a energia nuclear enfrenta é aquelas mais simpáticas à sociedade, que é, por exemplo, a eólica, que é a energia solar, ou seja, então é essa competição. Essas energias solar e eólica não são capazes de fornecer a energia que nós precisamos nas quantidades que nós precisamos. Eólica porque falta vento, e solar porque falta a estrutura, né? Que é cara ainda a tecnologia. É cara e é um processo de recepção indireta da energia do sol, a energia chamada solar, e é melhor pegar direta via fusão. E é ineficiente do ponto de vista termodinâmico. E a energia eólica, ela é sazonal, de pouca potência e requer áreas imensas, se você quiser gerar grandes parques, grandes quantidades de energia, e não é uma opção. Os chineses têm o maior parque de energia eólica, mas a opção deles não é energia eólica, a opção deles é energia nuclear. Evidentemente, a energia é um menu. Evidentemente, em certas regiões, você vai lançar mão de energia eólica por questões geográficas, estratégicas e logísticas. Em outro lugar, você vai lançar mão de aquecimento solar. No Nordeste, você vai combinar essas formas de energia, mas a energia está no núcleo e nós não temos alternativa em relação a isso. O Brasil está preparado para essa expansão? Técnicos, enfim, toda a parte de estrutura necessária? O Brasil não só não está preparado, como na área da fusão nuclear,
o planejamento norte-americano, ou russo, ou chinês, que são equivalentes, se iniciam com os reatores de fissão e a fusão fornecendo nêutrons para que a fissão seja mais eficiente. Numa gradação em que você vai utilizando as fontes de urânio e vai com a fusão criando máquinas cada vez mais eficientes e mais limpas, até que você chegue à fusão pura. E nós estamos a décadas de distância da tecnologia necessária. No Brasil não existe um laser de alta potência. Existe um aqui no INPE, que foi montado para medicina, etc., que tem uma potência relativa. Então, nós não temos óptica, nós não temos eletrônica. Então, o Brasil precisa entrar num plano emergencial, fazer centros de investigação da fissão e da fusão, fazer investimentos que nem os norte-americanos ou chineses fazem. Então, essa é a diferença não só do gap tecnológico, como também do planejamento. E essa é uma questão fundamental para a nação. Não há nação brasileira se você não tem a produção de energia elétrica independente e abundante. Não há nação. Então, ou o Brasil resolve isso ou não tem Brasil. Ou o Brasil resolve isso ou não tem Brasil. Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro fala sobre a energia nuclear. Estamos chegando ao final dessa entrevista, professor, mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e antes, então, só contextualizar aqui, o senhor me corrija se a minha síntese da sua fala estiver errada, que é a seguinte: o Brasil está crescendo, quer crescer mais, vai precisar de energia. O nosso único caminho para substituir a hidrelétrica, que é a matriz energética, é a energia nuclear. Só que nós não estamos preparados para ter esta tecnologia aí que seja usada para aquilo que nós vamos precisar dela. E diante desta contextualização, que o senhor faça as suas considerações finais. A matriz energética é tudo. O trilho mundial é da fissão para a fusão. Esse é o trilho mundial. Quem ficar nesse caminho, joga. Quem não tiver tecnologia, pelo menos para comprar um equipamento. Eu estou defendendo que a gente consiga formar gente, pelo menos para conseguir escolher um equipamento adequado e não fazê-lo aqui, pelo menos. Então, professor, nós já chegamos na Lua, agora precisamos chegar no Sol e imitar o seu processo de fusão. Exatamente.